Você vai assistir Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Você que nos acompanha pela Record News ou pela TV Sim, de qualquer parte do Espírito Santo, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje no programa eu recebo aqui para uma conversa o diretor-geral do Grupo Contalto, o Apolo Figueiredo Risque, uma empresa que já tem aí mais de 50 anos de mercado, com representação da marca Ford aqui no Espírito Santo. Apolo, boa noite, bem-vindo, prazer te receber aqui no programa. Obrigado por me receber, eu que agradeço estar aqui com vocês. Prazer nosso. Apolo, vamos contar um pouco dessa história, né, de 50 anos, você que já está aí na segunda geração da empresa, estava me contando, seu pai já meio que delegou quase todas as funções para você, estava me contando aqui antes do programa começar, mas de qualquer forma, uma empresa que tem 50 anos no mercado, consolidadíssima, né? Isso, são 50 anos, somos três na verdade, né? Tem meu pai que é o Apolo também, meu irmão mais novo, o Gabriel, e nós representamos três marcas hoje aqui no estado. Nós temos a Ford, somos 3 lojas Ford, em Vitória, Vila Velha e Serra, e temos 7 lojas de moto Honda, que meu irmão está à frente. A Motovena. A Motovena, exatamente. E o meu pai é o presidente do grupo e nós também representamos a marca de caminhões chinesa chamada Foton. Ela é a maior marca de caminhões na China, que hoje já tem o ok, vai construir uma fábrica aqui no Brasil. Nós pegamos a representação dessa marca. Bacana. Hoje trabalha com caminhões pequenos, mas eventualmente, ao longo dos próximos anos, vai começar a produção de caminhões mais pesados também. Bacana. Paulo, você já, à frente da empresa, você tem 15 anos aproximadamente, você falou. 15 anos de empresa, né? À frente a gente vai adquirindo aí o nosso espaço, a gente vai adquirindo assim, a gente vai ganhando o nosso espaço, mas eu posso dizer aí, sinceramente, que assim, à frente da empresa eu posso dizer uns 10 anos. Uns 10 anos. Isso. Mas antes disso, você tem toda uma história muito interessante que você me contou antes do programa começar. Enfim, você falou que morou muito tempo fora. Isso. E já trabalhou teve vários empregos bem diferentes aí. Vários. Eu já trabalhei em algumas concessionárias, eu morei fora do Brasil durante 12 anos. Eu saí do Brasil quando tinha 11 e voltei com 23. E nesse meio tempo comecei a trabalhar com 15, 16 anos em uma concessionária. E trabalhei numa outra concessionária Ford também, alguns anos depois. Mas eu já fui um pouquinho de tudo. Já trabalhei em pátio, já trabalhei em cinema, já trabalhei em blockbuster na época, tinha a época do blockbuster. Uhum. Já tive diversos estágios, então eu comecei a trabalhar na empresa aqui da família com 23, mas antes disso eu já tive, vou dar uns 15 ou 16 empregos diferentes aí até chegar a esse ponto. Ou seja, acabaram te dando também uma formação, uma verdadeira faculdade, né? Nesse ramo de vendas. Com certeza, um pouquinho de tudo, inclusive um pouquinho do que não fazer, né? Também, né? Você aprende muito do que fazer, você está do outro lado, né? Você, hoje, como a empresa familiar, a gente está lá na direção da empresa. Sim. Então já tive um pouquinho dessa experiência dos dois lados. Já fui mandado embora por causa de redução de quadro, já tive N experiências desse tipo. Então isso tudo agrega quando você está do outro lado da mesa, né? Sim, ou seja, é um aprendizado também. Com certeza, com certeza. Tudo né? Agora, um ano muito desafiador também, né, Apolo, eu penso. Um ano que a gente tem aí acompanhado, um ano que a pandemia praticamente prevaleceu durante o ano todo. Sim. Né? Enfim, que impactou diretamente a economia do país. Com certeza. E a gente pode falar de forma micro, né, aqui no Espírito Santo também. Ou seja, para o setor empresarial, um desafio a mais também. A gente estava conversando mais cedo, porque se fosse para falar dos desafios que nós tivemos ao longo desse ano, a gente precisaria de ficar aqui até amanhã, né? Verdade. Então, são N problemas que a gente teve, todo mundo teve, entendeu? Não foi somente a questão de ficar dentro de casa, redução de vendas, infelizmente teve uma redução de quadro também pesadíssima em todos os segmentos. O grupo precisou reduzir muito? Não muito, porque você lembra que a gente saiu de uma crise financeira, crise nacional para uma crise mundial. Sim. Então aquela redução que nós precisávamos fazer lá atrás, a gente já estava meio que andando nessa direção, infelizmente, porque nunca é o intuito a redução de um quadro. A empresa não é... O intuito dela não é diminuir de tamanho, mas ela tem que ser do tamanho correto para ela sobreviver. Sim. Para ela passar pelos desafios e aprender
com aquilo que está acontecendo. Então, como você me falou, é um aprendizado. A gente pode ficar aqui falando assim, quais são os passos que você fez para fazer isso tudo? Foram inúmeros, desde renegociações com a própria Ford, que é uma marca que nós representamos, a Ford com a Honda, negociações com funcionários, algumas coisas que nós fizemos aí junto com alguns incentivos do próprio governo, que ajudaram muito para passar por esse momento complicado, que foi no meio do começo da pandemia, aqueles primeiros 60, 90 dias que as coisas estavam muito incertas. Você acordava na terça-feira, você planejava a coisa para aquele dia, você acordava na quarta-feira, tinha que mudar tudo. Então, porque realmente teve uma instabilidade muito grande naquele momento. Então, mas desde aqueles primeiros 60, 90 dias, felizmente, eu acho que nós temos uma equipe fenomenal. São só elogios que eu tenho a minha equipe administrativa, minha equipe financeira, minha equipe de vendas, minha equipe de pós-vendas. São pessoas fenomenais da empresa que vestem a camisa mesmo. Tenho funcionários de 30 anos, tenho funcionários de 15 anos de empresa que vestem mesmo a empresa, a camisa da empresa. Então, eu só tenho que agradecer as pessoas que acompanharam a gente nesse momento e para passar por esse desafio. Vamos falar mais sobre esse momento desafiador, né, desse ano e o que vem ainda pela frente. Afinal, ainda é uma pandemia que deixa todo mundo muito incerto, né? Exatamente. A vacina ainda não tem muita precisão ainda de quando ela vai chegar e, de qualquer maneira, isso é uma incerteza para todo mundo, em especial para o setor empresarial, que detém muitos empregos, né? E, enfim, fica todo mundo muito incerto, como eu disse antes. A gente tem aquela dificuldade a dificuldade do Brasil, né, de empreender no Brasil, que a gente não consegue enxergar muito na frente. Fazer uma perspectiva, né? Realmente o planejamento a médio e longo prazo depende de N fatores que a gente sabe que não são muito estáveis e que mudam toda hora. Sim. Então agora a visão está mais curta ainda. Então a gente teve que literalmente aprender a se virar no momento. Sim. E como eu falei, assim, você pode planejar o que você quiser, mas grande parte do sucesso que nós tivemos esse ano, que eu posso falar isso, de passar por isso, eu falo que foi um sucesso da forma que nós passamos por causa da equipe que nós temos. Entendeu? Realmente, como eu falo isso, posso ficar aqui conversando com você sobre isso, mas a equipe foi realmente uma grande parte do motivo que eu posso falar que a gente chegou no final de ano de forma saudável. Estamos aqui e vamos começar 2021 de forma otimista. Bacana. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e a gente continua a nossa conversa com Apolo Figueiredo Risk, diretor-geral do Grupo Contalto. A gente volta já. Você está assistindo Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque Apolo Figueiredo Risk, diretor-geral do Grupo Contalto, nosso convidado de hoje. Apolo, vamos falar um pouco sobre essa transição, sobre esse processo, na verdade, né? Perfeito. A gente tem um dado do IBGE que 90% das empresas têm uma composição familiar. Sim. E a sua empresa é um exemplo dessas, né? É um exemplo. Meu pai está tocando essa empresa há 50 anos e, como eu falei, eu estou na empresa há 15, mas esse processo de transição, foi muito natural, foi muito orgânico, foi muito... Ele veio, eu só posso falar da minha experiência, lógico. Sim. Que eu já tive, já encontrei com outros amigos concessionários de outras empresas, de outras marcas, que já estão em terceira geração, em quarta geração. Então já ouvi N histórias. Sim. Tanto histórias muito boas quanto histórias mais traumáticas, né? Porque a sucessão não é necessariamente uma coisa sem seus traumas. Mas ao longo dos 15 anos eu agradeço os traumas saudáveis que eu tive, sim, tanto com meu irmão, que é o meu sócio, quanto o meu pai, que é o meu sócio, porque hoje, estou com quase 40 anos de idade, 15 anos de empresa, eu vejo que esses foram momentos onde eu mais aprendi, entendeu? Você entra numa empresa com 23 anos de idade sem saber nada, que foi o meu caso. Uhum. Eu não tive uma preparação para entrar na empresa.
Eu estava brincando aqui com você, eu não sabia de mercado automotivo, eu não sabia de carro, eu não sabia de leis tributárias, não sabia de como tocar um negócio no Brasil, não sabia nada. Então, com 23 anos de idade, cheguei, como é que você vai fazer? Então, veio a questão de você tem que reconhecer que isso não é fácil também. Claro. Você quer mostrar serviço, você quer abrir seu espaço, você quer abrir suas asas, só que a coisa não acontece de um dia para o outro. Então você vai passar por momentos maravilhosos, onde você vai acertar, e você vai passar por momentos não tão bons também, onde você vai bater de cabeça com seu pai, com seu irmão, ou até com outras pessoas que já estão na empresa muito mais tempo que você. Entendeu? Então essa dinâmica foi interessante. Nos primeiros 5, 6 anos de empresa, que tinham pessoas, gerentes de venda, de pós-vendas, até com a própria marca, com a marca Ford, que está aqui há mais de 90 anos aqui no Brasil, e que nós temos o maior orgulho de representar. São diretores executivos daquela marca, onde você chega e fala assim, ó, essa é a sucessão da minha empresa. Então você tem que abrir seu espaço, e esse espaço vem com um pouco de paciência. Sim, é o tempo, né? Exatamente, vem com paciência e com muitas pessoas que te ajudam ao seu redor. Que eu posso falar, uma empresa familiar, que meu irmão e meu pai foram fenomenais nessa transição. Você chegou a passar, você estava falando para mim, que passou por vários setores antes de assumir a direção mesmo. Com certeza. Foi conhecendo por dentro a empresa. Por dentro, porque como qualquer empresa, mas como eu te falei, eu só posso realmente falar da minha experiência, você vê que a coisa funciona, não funciona sem a outra. Eu tenho um RH, nós temos a parte de vendas, a empresa Contalto não é uma empresa que nós vendemos carros. Sim, nosso principal negócio é esse, mas nós temos um RH, uma contabilidade, temos lá a parte de pós-vendas, porque vender um carro você vende uma vez. O segredo é você vender várias vezes para aquela mesma pessoa. Então, como é que você encantar o cliente? Então, toda essa parte da parte de pós-vendas, de ter um excelente pós-vendas, de ouvir o nosso consumidor, de saber também interagir com a fábrica e com os objetivos que a fábrica tem para com o seu concessionário, que está lá representando a marca. Então você tem exigências de todos os lados. Então essa questão de ter passado por todos os departamentos, mais uma vez, não foi uma questão muito estruturada, foi natural, porque eu tinha que fazer aquilo. O meu background é mais de comunicação, é mais de marketing mesmo, de propaganda, e eu tive que aprender os números. Sou da comunicação. Sou do seu time. Então eu tive que aprender a parte contábil. Eu posso falar que eu fiz uma pós-graduação de contabilidade dentro da empresa, abrindo número, fazendo planilha, melhorando, trocando ideia com as pessoas. Isso não é tão fácil. Não é fácil. Para a gente que liga com comunicação, lidar com números não é uma coisa tão simples. Mas eu me senti não somente na obrigação, tanto para eu entender do negócio, mas também para eu falar com propriedade para aquelas pessoas que estão lá, que são formadas nisso, que estão lá fazendo um serviço, que sabem mais do que eu, mas eu tenho que conversar com essas pessoas. Eu tenho que argumentar com o meu contador. Eu tenho que falar com o meu gerente de vendas o porquê que um resultado XYZ, aonde que ele pode melhorar. Então, para isso, você realmente tem que abrir os números, né? Apolo, nosso tempo está no finalzinho, já estourando, mas antes da gente encerrar, uma pergunta para você que eu tenho feito, inclusive para todos os empresários que vêm aqui no programa. Ano desafiador foi 2020, a gente está chegando aí 2021. Perspectiva do Grupo Contalto para esse ano que começa? Eu acho que eu falei isso no começo, eu estou otimista. Eu acho que, apesar de todas essas dificuldades, nós temos, e isso não é da boca para fora, nós temos que aprender com os erros e nós temos que aprender também com os acertos. E eu acho que, graças a Deus, nós acertamos um pouco mais do que erramos. Erramos, mas a gente acertou mais. Então eu acho que 2021 eu estou vendo com bons olhos. Estou vendo com, assim, por favor, venha logo, vamos acabar 2020. Já deu 2020, Já né? deu, mas eu estou otimista para 2021.
Tá certo. A gente deseja muito sucesso para o Grupo Contal, todas as empresas também do grupo. Né? A gente conversou hoje no programa em destaque com Apolo Figueiredo Risk, diretor-geral do Grupo Contal, empresa que tem mais de 50 anos de mercado aqui no Espírito Santo, né? Uma revenda Ford. Apolo, muito obrigado, boa noite para você. Obrigado a você. Obrigado, Apolo. E a gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia, e lembrando também do nosso encontro, segunda a sexta, às 6h15 da noite, aqui na tela da Record News. Uma ótima noite para você e até lá! Você assistiu Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho.